A paz de Jesus, sou Osana Almeida da Comunidade Católica Espaço Vida. Seja bem-vinda ao Espaço Vida Mulher. E nesta série, As Mulheres da Bíblia, hoje vamos falar sobre Esther. Esther, ela era uma judia, vivia sob a guarda de um primo seu, Mardoqueu, porque os seus pais já haviam morrido, e Esther e todo um povo judeu daquela época, eles foram deportados de Jerusalém e viviam na Pérsia, né? Viviam na Pérsia e quem reinava ali nessa época era o rei Assuero, né? Ele era um grande rei, sob o seu reinado comportava 127 províncias, era um rei muito influente, né? Muito grandioso. E o rei era casado, né, com a rainha Vasti. Esse rei quis dar um grande banquete, uma festa, né, para mostrar a importância do seu reino. E nessa festa ele queria também apresentar a rainha, né, a rainha Vasti, vista que ela era muito bela, aos governadores desta província, né, aos grandes homens que lhe eram submissos nesse reino. E a rainha Vasti, então, não se sabe por quê, por um ato de rebeldia, né, não se apresenta ao rei. Diante disso, o rei, então, tira o título de rainha de Vasti, ela realmente perde toda essa realeza e o rei quer, então, eleger uma nova rainha, né? Então, é publicado no edital para que todas as moças belas, né, dessas províncias se apresentem ao palácio para se seja eleita uma nova rainha. E Esther, então, também, entre outras, é apresentada, né, com o fim aí de se encontrar uma nova rainha. E Esther, muito bela, né, juntamente com outras mulheres, passou por todo o tempo de preparação que era necessário para isso, mas quando ela é apresentada ao rei, ela realmente encontra graça diante do rei, o rei realmente se encanta com a beleza dela e já então institui ela como a rainha do seu reino. E dessa forma, então, Esther, uma deportada, né, que já não tinha nem mesmo mais os seus pais, passa a ser, então, a rainha. E o reino, então, havia muitos funcionários, né, e Amã era um homem que foi colocado num cargo bem alto, né, no palácio, pois o rei já havia sofrido, né, digamos assim, uma tentativa até mesmo de morte por um dos seus funcionários, né, 2 guardas que faziam ali a segurança da porta, conspirava contra o rei, né, queriam matar, isso através de Mardoqueu, então, parente da rainha Esther. Isso foi descoberto através de Mardoqueu, chegou até os ouvidos do rei, através da rainha, que esses homens queriam matar o rei. E o rei, então, se sente assim, sente a necessidade de colocar um homem, alguém que cuidasse, né, do seu reino. Então ele dá uma autoridade muito grande a Amã, que passa a ser o primeiro homem, digamos assim, depois do rei, no seu palácio, diante de todas as províncias, né, para editar as ordens e tudo mais. Até mesmo ao ponto de que todos os outros servos prestem reverência a esse funcionário, o Amã. Mardoqueu, por sua vez, ele não prestava reverência de se ajoelhar diante de Amã, porque ele era judeu, e o povo judeu só presta, né, essa reverência, de se ajoelhar, de se prostrar mesmo diante de Deus. Porém, ele não lhe era, né, nenhum rebelde, só não se prostrava diante dele. E sabendo disso, Amã ficou se enfureceu com Mardoqueu e diante disso ele quis, digamos assim, tomou uma atitude injusta e cruel contra todo o povo judeu, né? O povo judeu que já
havia sido deportado em Jerusalém, morava ali, né, servia praticamente até como escravos naquele reino, mas ele então decide exterminar, né? Vai até o rei e pede então para que todo esse povo, inventando que esse povo era um povo que não obedecia às ordens do rei, e marca então o dia para que seja exterminado todo esse povo judeu, né? Que todos seriam mortos. Mardoqueu então se veste já de penitência, se veste com roupas de saco, já começa a chorar e pede a intercessão da rainha, né? Pede a intercessão de Ester, que Ester se apresente diante do rei e interceda pelo povo judeu. Ester então, né, mesmo sabendo que ela não poderia se apresentar diante do rei sem ser chamada, porque isso lhe poderia custar a vida, mas ela confiante, porque Mardoqueu, seu tio, lhe diz: talvez tenha sido para isso, Ester, que você foi chamada a ser rainha, né? Que você hoje é uma rainha, né? Então, mesmo ela temendo se colocar diante do rei sem ser chamada, mas Ester convoca todo um jejum para ela, para as suas concubinas, e pede para que todo o povo judeu faça um jejum, porque ela sabia, né, ali que por ela nada poderia ser feito, mas se houvesse ali a intervenção de Deus, isso poderia ser mudado. Então, eles fazem esse jejum e a rainha se coloca, né, diante do rei ali no pátio, para tentar falar com o rei. E o rei então lhe estende o cetro de ouro, ela toca, ele fala: peça o que tu queres, né? E ela então pede para que ele se apresente no banquete que ela vai preparar para ele e para Amã, esse grande homem do reino aí. E então eles se apresentam e o rei fala: Ester, né, peça o que quiseres, até mesmo a metade do meu reino, porque de fato Ester tinha encontrado graça diante deste rei. E ela pede então, ela pede para que, se assim sendo, que ele venha novamente a um outro banquete, ele juntamente com Amã, para o banquete que ela vai preparar no dia seguinte para eles, e então ela vai dizer o que ela deseja. Muito bem. Amã, então, está muito engrandecido, porque é esse grande homem do rei, né, até mesmo da rainha, sendo convidado para os banquetes, se enfurece cada vez mais porque Mardoqueu não lhe presta homenagens, não se prostra diante dele. E ele já está, então, decidido a matar Mardoqueu, mesmo enforcado, mesmo antes do dia que ele já tinha marcado para exterminar todo esse povo judeu. Então o rei, nesta mesma noite, né, depois do primeiro banquete, o rei não consegue dormir e tudo, e pede para que traga para ele o livro onde é relatado as coisas mais importantes que acontecem ali. Então é lido para o rei, né, pelos seus funcionários, o dia que ele foi salvo pela intervenção aí de Mardoqueu, que ficou sabendo que os seus funcionários queriam matá-lo. Então, e ele pergunta: o que foi feito por este homem que salvou a minha vida? E os seus funcionários dizem: nada, né? Não foi feito nada. E no mesmo momento, né, Amã também está muito feliz porque está sendo honrado, mas como enfurecido com Mardoqueu por não prestar reverência a ele, ele já está planejando a sua morte e vai então ao encontro do rei dizer ao rei que ele vai ser enforcado, manda até mesmo preparar uma forca, né, para matar Mardoqueu. Chegando até o palácio, o rei pergunta para Amã o que ele deveria fazer para um homem que ele quer honrar. Como que deveria ser essa honra? E ele já imagina que o rei quer honrar
a ele, né, o grande homem do palácio. Então ele imagina que ele vai ser honrado pelo rei, e aí ele fala, ai, que veste neste homem as roupas que o rei veste, coloca ele no cavalo do rei, coloque a coroa e passeia, né, por toda a cidade, pelas províncias, como funcionário de mais alto escalão aí do palácio, gritando, assim faz o rei com aquele que ele deseja honrar. Então o rei fala, pois bem, quero que você faça isso a Mardoqueu, né? Então nessa hora eu imagino que ele realmente, literalmente caiu do cavalo, né? Ele realmente assim, mas ele precisava obedecer o rei. Passado isso, é chegada a hora do segundo banquete. E a mãe então vai com o rei novamente no banquete de Ester, e o rei diz, me fala, Ester, qual o seu desejo? E ela então lhe diz, né, se eu encontrei graça diante do rei, peço que concede minha vida, eis aí o meu pedido, e a vida do meu povo, eis aí o meu desejo, né? Porque já está marcado para o extermínio de todo o meu povo por um homem severo, né? Que quer o extermínio de todo o meu. E o rei pergunta, então, mas quem é esse homem? Quem quer fazer isso contra você, né? E ela fala, eis aí, é Amã. E o rei, então, fica muito, né, sem acreditar. Ele sai ali daquele espaço, vai até o jardim, quando ele... E Amã também já está desesperado e tenta, assim, apelar para a rainha, pedir clemência à rainha para que ele não seja, né, morto por conta desta situação toda. E quando o rei retorna, ele vê ali Amã diante da rainha e imagina, mas você vai atentar contra a rainha aqui no meu palácio, né? E o rei então, os funcionários falam, diante da casa de Amã tem uma forca que ele mandou fazer para matar Mardoqueu. E o rei então manda que Amã seja morto nesta forca, né? Então realmente se virou contra ele todo o mal que ele queria fazer a Mardoqueu e a todo o povo judeu. Então o rei tira o anel real que estava com Amã e concede a Mardoqueu e elege então Mardoqueu a ser este grande homem do seu reino, né? E Ester então, o rei diz a Ester, o que mais você quer, Ester? E ela pede, né? Então, realmente pela vida do povo dela. Então, o rei permite que eles façam um novo edital, selem com o anel do rei, e para que isso seja revisto, né? E assim é feito e é permitido, então, que todos os judeus, que eles possam se vingar desse mal que seria feito a eles. Neste dia, todo o povo foi salvo da morte, foi salvo de um extermínio, acabaria com todo o povo judeu, mas eles foram salvos pela intervenção, pela intercessão da rainha Ester diante do rei. Minhas irmãs, o que nós podemos aprender, né, com essa história bela da rainha, né? Qual é essa missão? O que o Senhor quer de mim? Eu e você, nós não sabemos né, do começo ao fim o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus tem para nós, e nós precisamos buscar isso em Deus. Hoje, a nossa sociedade, ela sofre de um mal muito grande, que é o feminismo, porque vem tirando essa essência da mulher. Veja que duas situações, né? Nós estamos falando de Ester, mas no início, né, teve lá o relato da rainha de Vasti, que era a rainha e que por uma rebeldia ela perdeu toda essa condição, ela perdeu tudo aquilo que ela é. Nós mulheres somos portadoras de uma bondade onde Deus age. A gente vê, é na feminilidade que Deus age. Deus tem um plano para você, mulher, e tem um plano para o homem, né? Então, assim, eu não posso
querer deixar de ser mulher, matar essa beleza que há em mim de ser mulher para querer ser aquilo que o homem é. Há valores femininos, há valores masculinos. E há um plano de Deus para você, mulher, há um plano de Deus para o homem. Certamente Esther temeu ali quando Mardoqueu pede para que ela vá até diante do rei. Ela sabia que ela poderia morrer, né? Mas ela foi buscar força em quem? Em Deus, né? Convocou um jejum, né? Uma penitência e assim se fez. Então, olha, você mulher, você mãe, você filha, o que o Senhor quer fazer na sua casa através de você? O que o Senhor quer fazer no seu trabalho, na sociedade, na escola, aonde você está, na sua comunidade? O que o Senhor quer fazer através de você? Você precisa descobrir isso em Deus. E com certeza o Senhor tem algo a realizar na sua vida e na vida de outros através de você. Amém? Deus abençoe, minha irmã.